Então, depois do batismo, vem a crisma. No ano passado a gente falou um pouquinho da Eucaristia por causa da festa do Corpus Christi, mas retomamos agora a ordem normal. Então, confirmação ou crisma. Essa crise da igreja, bom lembrar que nós somos confirmados, e o confirmado é um soldado. E a confirmação é o sacramento que nos dá o Espírito Santo, imprime em nossa alma o caráter de soldado de Cristo e nos faz perfeitos cristãos. Soldado é aquele que defende, aquele que combate. A gente é chamado a combater desde sempre, nada particular com os tempos atuais, mas desde sempre. Tempo das perseguições, os católicos tinham que dar testemunho com risco da sua vida. Eles deram, e foi o sangue dos mártires que fez multiplicar os membros da igreja e acabou sendo a razão da conversão de todo o Ocidente, do Oriente também, de todo mundo conhecido, de todo o centro ali, toda a Europa, todo o Oriente. A China, houve pouca penetração do catolicismo na China, mas houve também. Na Índia também. E alguns pensam que os apóstolos chegaram, apóstolos, seus discípulos, chegaram também à América do Sul, América do Norte e América do Sul, porque se encontram alguns testemunhos de sinais de crença no pecado original. Eles encontraram debaixo de uma sequoia nos Estados Unidos uma grande pedra no qual estava esculpido uma árvore com um homem e uma mulher, e uma mulher pegando uma fruta e uma serpente enrolada. Então, praticamente, o desenho que está nos nossos catecismos. Então, isso faz pensar que eles foram por toda parte. Foram também na América, passando pelo Estreito de Bering, que fica no norte, ali que une um pouquinho a Rússia com o Alasca. De que maneira o sacramento da confirmação nos faz perfeitos cristãos? A confirmação faz-nos perfeitos cristãos, confirmando-nos na fé e aperfeiçoando em nós as outras virtudes e os dons recebidos no santo batismo. E é por isso que se chama confirmação. Então ele confirma o que a gente já tinha recebido, mas dá uma força nova, e por isso que a gente fala dos dons. Dons já tinham sido recebidos. Na confirmação, eles são aumentados. A sua ação começa a se fazer sentir de maneira mais forte. Quais são os dons do Espírito Santo que se recebem na confirmação? São 7. A saber, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Qual é a matéria desse sacramento? A matéria desse sacramento, além da imposição das mãos do bispo, é a unção feita na fronte da pessoa batizada com o santo crisma, então unção com o santo crisma. Por isso esse sacramento se chama também crisma, que significa unção. O que é o santo crisma? O santo crisma é o óleo de oliveira misturado com bálsamo e consagrado pelo bispo na Quinta-feira Santa. Foi o que Dom Williamson fez aqui. Então, na Quinta-feira Santa, a gente preparou o óleo de oliveira. O óleo de oliveira sempre foi a matéria adotada e Paulo VI mudou, permitiu que fosse mudado, porque declarou que qualquer óleo poderia servir. E isso é contrário ao que a igreja sempre fez, menos diferente do que a igreja sempre fez. Daí uma dúvida legítima em relação à validade da crisma. Por isso que Monsieur Lefebvre e os bispos da Fraternidade sempre refizeram sob condição a crisma. E na declaração que Monsieur Fellet fez no ano passado, em abril, que ele enviou a Roma, ele declarava reconhecer a validade de todos os sacramentos novos, o que não bate com o que diz Monsieur Lefebvre. Dizia, há uma dúvida legítima quanto à validade. E por isso nós não podemos aceitar essa declaração de Monsieur Fellet, que diz simplesmente que ele declara que ele aceita como válidos todos os sacramentos novos, no novo formulário, e não são novos sacramentos, é um novo ritual, né? O novo ritual dos sacramentos. Não.
há uma dúvida legítima. Por quê? Porque o termo óleo significa, primeiramente, o óleo de oliveira, e não qualquer óleo. Então, a igreja sempre exigiu o óleo de oliveira. Então, ao se mudar, ao se estender a qualquer tipo de óleo de girassol, óleo de amendoim, qualquer tipo de óleo, há uma dúvida legítima. E por isso, Monsieur Lefebvre, desde já de muitos anos, ele começou a refazer, a propor ao povo católico para que os fiéis tivessem certeza de terem recebido o sacramento. Porque em matéria de sacramento, a gente deve ser tuciorista, como se diz teologia. Vem de tuciorista, significa o mais seguro. Né? Se uma coisa não tem importância, a gente pode não ir no mais seguro. Né? Comprar um sapato, eu não preciso comprar o melhor sapato do mundo, posso usar um sapato, basta. Mas em matéria de sacramento, em matéria da vida eterna, eu tenho que ir sempre ao mais seguro. E por isso, os bispos da fraternidade sempre refizeram a crisma a quem tinha recebido no rito novo, para ter certeza, não haver dúvida, de recebeu esse sacramento ou não. Se aplicarem a declaração de Monsieur Fellet, não farão mais. Se aplicarem. Provavelmente não vão aplicar, não sei. Só Deus sabe. Mas Monsieur Fellet disse que aceitava. Mandou para Roma. Bom, como vocês sabem, tudo isso está uma situação um pouco confusa, mas no pensamento de Monsieur Fellet, ele aceitava. Coisa que nós não podemos aceitar, infelizmente. Não podemos estar com ele nesse ponto. Podemos, nem queremos, porque não podemos. Que significa o óleo e o bálsamo neste sacramento? Neste sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. Então, nesse sacramento, o óleo que se derrama e fortalece significa a abundância da graça que se difunde na alma do cristão para o confirmar na fé. O óleo se difunde facilmente. Né? Quando tem na pedra, quando ele cai, na pedra de sabão, por exemplo, na pedra, a gente vê que ele impregna, ele vai entrando, ele se difunde. Quando ele cai numa toalha, ele se alastra, ele se difunde. Então, ele significa essa graça que se difunde em nós e que entra na nossa alma, ilumina a nossa inteligência, fortalece a vontade, retifica a sensibilidade, toda a ação da graça. E o bálsamo, que é aromático, ele é perfumado, ele tem um perfume muito agradável, ele também persevera da corrupção. É usado para embalsamar, né, os cadáveres. Por quê? Porque ele preserva da corrupção. Então, ele significa que o cristão, fortificado por esta graça, é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs. Nossa Senhora dizia, Nossa Senhora de Bom Sucesso, dizia a Madre Mariana, em Quito, que o convento dela era uma garantia para a cidade de Quito de virtude, de proteção, porque daquele convento irradiava o bom exemplo da mortificação, do amor de Deus, da caridade. Então, é como um bálsamo para aquela cidade. Ela dizia, eu protegerei esse convento para sempre, porque, e ela falava de maneira geral também, do benefício para as cidades, para os países, de terem conventos e mosteiros. Por quê? Porque, normalmente, se o mosteiro é fervoroso, aquilo faz uma irradiação de bons exemplos, que deve ser todo cristão, não só o mosteiro, não só os conventos, mas todo cristão deve ser um exemplo lá onde ele trabalha, lá onde ele está, de tal maneira que as pessoas, vendo um católico, para isso que a gente é batizado, a gente é batizado, né, confirmado, também para poder dar esse exemplo. E esse exemplo toca os outros. Tinha coisas que não ousavam dizer na frente de São Domingos de Sávio. Por quê? Porque ele era tão santo que os outros meninos, quando ele estava presente, não faziam certas brincadeiras. Por quê?
irradiava da sua pessoa, do seu comportamento, algo que fazia bem aos outros. Se diz de São Luís, rei da França, que as pessoas que estavam ao lado dele diziam: a gente se sente melhor, a gente se sente mais virtuoso ao lado do rei. Por quê? Porque São Luís, pela sua maneira, pela sua pessoa, pela sua virtude, comunicava aos outros algo que os outros, que melhorava os outros. Então, é exatamente a razão desse bálsamo. O bálsamo, que é aromático e preserva da corrupção, significa que o cristão, fortificado por esta graça, é capaz de difundir o bom aroma das virtudes cristãs e preservar-se da corrupção dos vícios. Então, preserva. A gente mora numa cidade muito estranha, que é Friburgo, mas as cidades modernas são cada vez estranhas, cada vez mais opostas ao Nosso Senhor. É que eu vou me preservar da corrupção da cidade de Nova Friburgo, pela crisma. É que eu vou me preservar não só de Friburgo, mas todo o mundo está se corrompendo. É que eu vou preservar-me, como é que Lot conseguiu se preservar da corrupção de Sodoma e Gomorra pela graça de Deus. Então, a confirmação nos preserva do mundo. Como é que Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio se preservaram do ambiente corruptor do Vaticano II durante aquelas sessões em que os modernistas dominavam, com o apoio de Paulo VI, como é que eles conseguiram se preservar da influência modernista liberal em volta deles, ainda mais apoiada pela autoridade do Papa. Como é que eles conseguiram? Pela confirmação. Confirmação simbolizada pela graça de Deus, dada na confirmação, simbolizada pelo bálsamo, que preserva da corrupção. Corrupção, que corrupção? Do mundo. Que mundo? Esse mundo que nos cerca e que está sob o domínio, em parte, né, do demônio, e que empurra as almas a aceitarem as máximas do mundo. Daí a necessidade da gente renovar em nós, pedir a Deus que renove em nós a graça da nossa confirmação. Qual é a forma do sacramento da confirmação? Então, todo sacramento tem uma matéria e uma forma. A matéria é aquilo que é utilizado, aquilo que é mais material, e a forma é aquilo que é mais espiritual, no caso, as palavras. Então, qual é a forma do sacramento da confirmação? Ela é a seguinte. Então, esse catecismo, ele já é o São Pio X, com algumas adaptações. Então, Dom Antônio Castro Maier, que mandou fazer isso, ele mostra o drama terrível dos bispos católicos, né? De Dom Antônio, Dom Castro Maier, Dom Lefebvre e Dom Antônio Castro Maier, diante das mudanças que o Papa faz. Porque o Papa tem autoridade para fazer certas coisas. E eles ficaram, em certo momento, houve uma certa hesitação da parte do Monsenhor Lefebvre e Dom Antônio, na hora em que eles estavam lá no concílio, e mesmo depois, a que ponto a gente pode se opor ou não. Então, Dom Antônio Castro Maier botou aqui, acrescentou ao texto de São Pio X também a nova fórmula, botou as duas na resposta. Que a pergunta é: qual é a forma do sacramento de confirmação? São Pio X, claro, só botou a antiga, não existia a nova. Dom Antônio, fazendo esse catecismo para a Diocese de Campos, mandou botar as duas. Então, eu vou ler. Essa nova também é duvidosa. Então, se a gente quiser saber o que São Pio X botou, é pegar só a segunda, que está aqui também. Então, qual é a nova? Interessante, que a gente pode ver as duas aqui. A forma atual, diz então Dom Antônio, da confirmação é esta: recebe o sinal do dom do Espírito Santo, que substituiu a antiga. Eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo com o crisma da salvação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim seja. Amém. Então, a antiga é muito mais clara. Ela explicita muito melhor o efeito do sacramento. Então, há também uma dúvida a respeito da forma. A forma foi mudada. Eu vou repetir, vou ler primeiro a antiga, para vocês verem bem a diferença, né, o contraste.
eu te assinalo com o sinal da cruz. Marca bem que todos os sacramentos vêm da cruz. A virtude dos sacramentos vem da paixão e morte de Nosso Senhor. Eu te assinalo com o sinal da cruz e te confirmo. Usa bem a palavra confirmação. Confirmo. Confirma aquilo que foi recebido no batismo. Te confirmo com o crisma da salvação. Crisma, a gente viu antes, né? É a matéria. Com o crisma da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E a nova, né? Simplesmente recebe o sinal do dom do Espírito Santo. O Nosso Lefebvre diz também que aqui há uma certa dúvida a respeito dessa mudança da forma. Então, mudar a matéria e mudar a forma. Não é certo que seja inválido, não é certo. Mas há uma dúvida legítima. A gente compara com o que ensinavam os teólogos e a igreja a respeito desse sacramento, e a respeito da matéria e da forma. Quem é o ministro do sacramento da confirmação? O ministro ordinário do sacramento da confirmação é só o bispo. Mas o bispo pode delegar a uma pessoa. Monsenhor Williamson não me delegou, mas me aconselhou de, em Campo Grande, onde ele não pôde ir, que eu desse a confirmação. Então, já dei uma vez a confirmação. Padre Olanier foi designado por Monsenhor Lefebvre para dar a confirmação também em algumas ocasiões. Padre Beauvais, quando estava na América do Sul, também deu a confirmação, acho que no Paraguai. Então, o padre, em certas circunstâncias, ele não é ministro ordinário, mas ele pode. Assim como o diácono não é o ministro ordinário da comunhão, mas ele, em certas circunstâncias, pode dar a comunhão. O diácono, não o ministro da Eucaristia, que é uma invenção progressista. Com que cerimônias administra o bispo a confirmação? O bispo, para administrar o sacramento da confirmação, primeiro estende as mãos sobre os que estão para se crismar, invocando sobre eles o Espírito Santo. Vocês se lembram? Mostrou ele isso aqui, com a mão estendida, e nós respondemos, Amém, Amém. Então ele ia dizendo, recebei o dom, anunciou os 7 dons, e nós íamos respondendo Amém a cada invocação. Então, essa cerimônia, então ele estende as mãos, dali do altar mesmo, sobre todos, de maneira geral, e invoca sobre eles o Espírito Santo. Em seguida, as pessoas se aproximam, se ajoelham, e ele fez então uma unção em forma de cruz com o Santo Crisma na fronte de cada um, dizendo as palavras da forma. Então, o que nós acabamos de ver? Então, ele usa a forma antiga, que é mais segura, eu te assinalo com o sinal da cruz, etc. E depois, com a mão direita, dá uma leve bofetada na face do crismado, dizendo, a paz seja contigo. E no fim, abençoa solenemente todos os crismados. Então, no final, todos voltam para os seus lugares e ele dá uma bênção final. Por que se faz a unção na fronte, na testa? Se faz a unção na fronte, onde aparecem sinais do temor e da vergonha, a fim de que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Nessa crise que a gente está passando, tem padres que estão sendo corajosos, estão dizendo não a Monsenhor Felé. Eles estão usando a graça da crisma. Por quê? Porque o Monsenhor Felé está tomando uma direção que não é boa. É necessário muita coragem para um padre enfrentar certas situações. Muita coragem. Muita coragem. Foi necessário, Monsenhor Lefebvre, uma coragem heróica para ir a Roma e dizer a Paulo VI pessoalmente que ele não ia seguir o que Paulo VI estava aplicando. E outra vez ele foi chamado a Roma, 3 cardeais o interrogaram, Cardeal Wright, Cardeal Garrone e Cardeal Tabera. Os 3 o interrogaram, o acusaram durante um bom momento, bastante tempo. O Cardeal Garrone chegou a dizer que ele era louco. O senhor é um louco. E quando terminou, ele falou assim, agora posso falar? Pois bem, Cardeal Garrone, o senhor responsável, não sei bem mais de quê, mas um era responsável dos seminários, outro responsável da liturgia, outro responsável dos catecismos. Acho que
catecismo era o americano, Wright. A liturgia, acho que era Garrone. E o seminário, acho que era Tabeira, mas pouco importa. Eram 3 coisas, eram responsáveis. E ele falou, vocês estão me atacando? E o que vocês fizeram com a liturgia? Virou para um deles. Aí o outro tentou se desculpar. E virou para o outro, e o que você fez com os seminários? E o que você fez com os catecismos? E eles começaram a se defender. Necessário muita coragem para um bispo, em Roma, dizer para os cardeais, assim, falar para eles, o senhor está errado, o senhor está errado. Sou eu o acusado que devia julgá-los, porque os senhores estão errados, eu não estou errado. Estou fazendo o que a igreja sempre fez, e os senhores estão inventando coisas novas, modernistas. E outra vez, ele estava no Santo Ofício, um canal Viô, que era o pior deles todos, alguns pensam até que Viô está implicado na morte de João Paulo I, e ele falou para Viô essas palavras, sou eu aqui nos antigos construções e aposentos do Santo Ofício, aqui eu estou em minha casa, porque um dia essa instituição do Santo Ofício vai condenar os senhores. E sou eu o acusado que devia julgá-los, porque a igreja já os condenou. Para dizer isso em Roma, sozinho, sério, muita coragem. E essa coragem vem de onde? Da Crisma. Da Crisma. A Crisma feita na testa, por quê? Para que a gente não tenha vergonha de afirmar a fé católica. Mesmo em situações difíceis. A fé católica é essa. Isso está dizendo, senhor cardeal, é modernismo. E o senhor está errado. Isso será condenado um dia, se o senhor não mudar. Podia ter ficado com vergonha. Quando Dom Gerard fez um acordo com Roma, Monsenhor Lefebvre disse que Dom Gerard se cuide, porque ele pensa que é fácil falar em Roma. Não é. Muito pelo contrário. Ele pensa que ele vai chegar em Roma e falar o que ele quer. Em Roma a gente não faz o que a gente quer, mas o que eles querem. E Dom Gerard falou na comunidade, eu vou a Roma. Vou a Roma, marcou lá o dia, vou levar Dom José e Dom Anselmo. E lá eu vou fazer isso, vou defender Monsenhor Lefebvre. Já tinha feito o acordo, mas queria passar uma imagem de defensor da tradição. Então lá foi ele, dizendo antes que ia defender Monsenhor Lefebvre, que ia bater na mesa e defender Monsenhor Lefebvre. Chegou lá, os cardeais, o primeiro cardeal que encontrou ele, não sei se foi o primeiro exatamente, mas quem me contou foi o próprio Dom José, que estava presente, testemunha do fato. Abraçou Dom Gerard e falou, Dom Gerard, que alegria de ver que o senhor abandonou o cisma de Monsenhor Lefebvre. Dom Gerard não disse uma palavra. Uma palavra. Então, para que o crismado entenda que não deve envergonhar-se do nome e da profissão de cristão, nem ter medo dos inimigos da fé. Dom José ficou tão escandalizado que ele deixou o mosteiro. Não posso ficar com um superior desse. Antes de sair, ele disse que ia fazer uma coisa e lá fez outra. Não posso. Saiu. Por que se dá uma leve bofetada na face do crismado? Dá-se uma bofetada na face do crismado, bofetada, um tapinha, né? Na face do crismado, para que ele saiba que deve estar pronto a sofrer todas as afrontas e todas as penas pela fé e amor de Jesus Cristo. E somente tem padres sendo expulsos da fraternidade que estão em situação muito difícil e estão sofrendo afrontas. Como é que estão aguentando? Pela graça, virtude, o sacramento da Crisma. Devem todos procurar receber o sacramento da confirmação? Sim. Todos devem procurar receber o sacramento da confirmação e fazer com que seus subordinados o recebam. Em que idade é conveniente receber o sacramento da confirmação? A idade em que é conveniente receber o sacramento da confirmação é de 7 anos, pouco mais ou menos. Porque então costumam começar as tentações e já se pode conhecer bastante a graça deste sacramento e conservar a lembrança de tê-lo recebido. Que disposições se requerem para receber o sacramento da confirmação? O estado de graça, saber os mistérios principais da nossa santa fé
e aproximar-se do sacramento com reverência e devoção. Cometeria pecado quem recebesse a confirmação uma segunda vez? Sim, cometeria um sacrilégio. Por isso, quando os pais, bispos da fraternidade, dão esse sacramento, eles dão sob condição. Isto é, eles dizem, se você não foi confirmado, eu te confirmo. Então a pessoa apresenta o papelzinho dizendo se é a primeira vez ou se é sob condição. Né? Então ele bota se é a primeira vez ou não. Né? Basta dizer isso, o bispo já entende que se trata de uma pessoa que recebeu no progressismo esse sacramento. Então ele diz, como há uma dúvida legítima, para ter certeza então que a pessoa recebe, ele dá de novo sob condição. Então ele diz, se você não foi confirmado, eu te confirmo, e é toda a cerimônia. O que deve fazer o cristão para conservar a graça da confirmação? Deve rezar frequentemente, fazer boas obras, viver segundo a lei de Jesus Cristo, sem respeito humano. A gente tem citado com uma certa frequência a questão da modéstia, porque não é porque é o que é o mais importante. O importante é a fé católica, mas ela é um ponto em que é difícil para as pessoas. A gente tem que ser sem respeito humano. Sem respeito humano. Procurar entender primeiro, né, porque a gente não faz isso também nem por medo de ninguém, é para se pôr diante de Deus e fazer o que Deus deseja, e não uma mania de um padre ou, sei lá, uma insistência de alguém, não. Eu procuro primeiro entender diante de Deus. Se eu entendo diante de Deus, se eu entendi, eu devo agir sem respeito humano. Seja quem for que venha me dizer o contrário. Se eu entendi. Daí a necessidade de estudar, rezar, se informar, ter uma boa formação católica. Porque também na confirmação há padrinhos e madrinhas, para que estes, com as palavras e os exemplos, orientem o crismado no caminho da salvação e o auxiliem nos combates espirituais. Que condições se requerem do padrinho? Se requer a idade conveniente, que seja católico, que seja crismado, que seja instruído nas coisas mais necessárias da religião, que tenha bons costumes. E deve ser do mesmo sexo que o crismado. Então, uma moça deve ter uma madrinha, um menino deve ter um padrinho. Basta um. Contrai algum parentesco com o crismado o padrinho de crisma? Sim. O padrinho contrai um parentesco espiritual com o crismado, semelhante ao que contrai o padrinho do batismo. Então, está terminado para a crisma. Que esse sacramento possa nos ajudar a não ceder às pressões do mundo no qual a gente vive. O espírito do mundo que está, que envolve o catolicismo hoje em dia. O que é o liberalismo? O que é o modernismo? O que é o progressismo? Senão uma aliança entre a fé católica e o espírito do mundo. Essa é a definição mesmo do modernismo e do progressismo. Tinha um padre que escreveu, eu perguntei a um padre de Campos, que é um padre para o Ocidente, ele falou, não, a definição do progressismo eu acho que é uma aliança da fé católica com o comunismo. Eu penso que é mais abrangente, quer dizer, a definição deve ser mais abrangente. É a aliança a tentativa de aliança, porque é inconciliável, evidentemente, uma aliança, digamos, do católico, não do catolicismo, porque o catolicismo não pode, do católico que quer ele mesmo estar bem com o mundo. Daí nasce o modernismo e o progressismo. Então, que a crisma nos ajude a não fazer isso, a resistir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.